primeira videoaula ao vivo aqui pro terceiro ano B, tá bom? E a gente vai voltar a continuar. Aqui a Luciana entrando. Bom dia, Luciana. Michelle entrando também. Tá todo mundo vindo aqui. Bacana, essa turma com muita presença. Hoje a gente vai continuar nossa aula sobre a Guerra Fria, ok? Antes de tudo, eu queria saber de vocês se tem alguém com alguma dúvida sobre Guerra Fria que queira questionar aqui. Vou limpar o quadro. Limpa, cara. Apagar toda a tinta do slide. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida sobre as questões relativas à Guerra Fria, o momento de perguntar, pessoal, é agora, tá bom? Fiquem super à vontade. Qualquer pergunta sobre Guerra Fria, o momento é de vocês. O senhor podia falar um pouquinho mais sobre o período de Kennedy na presidência? Veja, poder posso, mas para mim é mais interessante se você me disser o que é que você quer saber sobre esse período. Porque tem muita coisa, tá entendendo? Digamos assim, o ponto que deixou mais marcado o período dele, o mandato. O Como que eu disse a marcou? você, é um período muito conturbado. A gente tem a questão racial, tem a crise dos mísseis, tem o próprio assassinato dele. São muitas coisas que estão envolvidas durante esse contexto. É por isso que eu quero que você me diga o que você não entendeu, tá certo? Porque se você quer um aprofundamento, é outra coisa também. Aí você tem que me explicar direitinho só para eu saber para onde eu vou. Tá legal. Dispenso. Tu vai dispensar. É porque nesse Bem, momento eu não tô lembrando de nada, só tô lembrando aqui do calorzinho que eu tava sentindo embaixo do lençol. é triste, né? O cara acordar cedo num dia de chuva desse. Inclusive, muito obrigado a todos vocês pela presença. Realmente é muito bom estar aqui com vocês ao vivo pela primeira vez, tá? E é significativo isso para mim, que tenha muita gente, vocês estão interessados, eu acho isso muito bacana, eu fico muito feliz. Só acabar aqui que eu estou importando o link para a turma de vocês. Como foi pedido de qualquer forma, eu vou dar uma olhadinha no governo Kennedy. Alguém mais tem alguma dúvida de Guerra Fria para que a gente possa sanar aqui? Não, não, ninguém? Não, 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 né? Pronto, beleza. O Cauã pediu para a gente falar sobre o governo Kennedy. O governo Kennedy, para termos gerais, a gente pode marcar ele como um governo com três questões centrais. A primeira das questões centrais é a questão racial nos Estados Unidos. O governo Kennedy, do Partido Democrata, é o primeiro governo nacional norte-americano a mostrar um caminho para relacionar, melhor dizendo, para resolver as relações raciais nos Estados Unidos, principalmente em relação ao quesito segregação racial. A gente pode ver que, apesar das propostas, efetivamente parece que não foi muito bem resolvido. Afinal, o caso de George Floyd já mostra a gente que há uma continuidade de uma política racista, segregacionista contra a população negra norte-americana. E lá há uma questão mais complicada quanto ao que é ser população negra, porque, ao contrário do Brasil, onde, sei lá, 60% da população ou é negra ou é parda, lá os negros realmente são uma minoria social. Efetivamente, eles são 15% da população, e como houve políticas segregacionistas até pelo menos a década de 70, na maioria dos estados norte-americanos, embora tenha existido a Lei dos Direitos Civis em 64, com o Lyndon Johnson, que é o vice-presidente do Kennedy, né, depois que ele morre,
Então, essa segregação manteve negros e brancos realmente apartados. Era incomum, mas muito incomum mesmo, muito incomum, existir casamentos interraciais antes desse período, tá? Muito incomum mesmo. Até hoje é muito estranho. Inclusive, para quem já viu aquele filme Corra, tem uma representação bem clara dos estereótipos das relações entre negros e brancos nos Estados Unidos. É bem interessante aquele filme, recomendo para todo mundo. Então, isso é um primeiro ponto. O governo Kennedy se propôs a tentar resolver as questões raciais pela primeira vez. O segundo aspecto é como Kennedy lida com a União Soviética, em especial com a Revolução Cubana, que tinha acontecido há pouco tempo no quintal dos Estados Unidos, que é Cuba, ali pertinho, é o tema da nossa aula, inclusive vocês estão vendo no slide agora. E a Revolução Cubana vai afetar muito a moral dos Estados Unidos, em especial quando os cubanos vão aderir ao bloco socialista, não é algo de imediato, é algo que acontece a posteriori. E o Kennedy vai tentar dar uma contrapartida a essa Revolução Cubana, estimulando guerrilheiros de direita de Cuba a invadirem a ilha com o treinamento ali das tropas da CIA. Essa invasão não vai ser eficiente, o Ernesto Guevara vai se antever a essa invasão. Vou falar aqui sobre a Revolução Cubana com calma, vocês vão ver, mas essa invasão fracassa e é um grande insucesso internacional para o governo Kennedy, que ele não tenha conseguido acabar com a Revolução Cubana. A sucessão disso é a crise dos mísseis de Cuba. Para tentar se defender, Cuba permite que a União Soviética instale uma base de mísseis nucleares apontada para os Estados Unidos. Caso haja qualquer nova tentativa de invasão, Cuba poderia explodir os Estados Unidos com vários mísseis nucleares, pelo menos a Flórida, tá? Que é um dos estados Unidos mais próximos a Cuba. Então vai ter todo um acirramento geopolítico das disputas entre norte-americanos e soviéticos nesse contexto. O Kennedy vai driblar essa situação junto com Nikita Khrushchev e vai estabelecer a partir de então um período chamado Detente, em que a Guerra Fria vai ficar mais tranquila, vai ficar distensionada. Ele, o Kennedy, topa tirar os mísseis norte-americanos que estão na Turquia e na Itália, enquanto Khrushchev tira os mísseis soviéticos que estão em Cuba. Então, há uma amenização das relações diplomáticas, das relações internacionais entre Estados Unidos e União Soviética a partir de então. E um terceiro aspecto que chama atenção no governo do Kennedy é justamente essa questão aí do assassinato dele, muito mal resolvido. Costumam incriminar o Lee Oswald pelo assassinato dele, um cidadão comum que, em tese, teria sido treinado pelos soviéticos e tal, mas era um camarada que, apesar de ter armas de fogo, não tinha arma do crime. O Kennedy vai ser baleado em um comício, né? Em um comício não, na verdade, em uma carreata aberta em Dallas, Texas, capital do Texas. Tá no carro lá desfilando e leva um balaço na cabeça. É muito forte essa ideia, assim, tem vídeo, então é uma imagem que ficou para a história, o Kennedy levando uma bala na cabeça. Quem quiser procurar no YouTube é meio macabro, mas tem a imagem lá, tá? Eu não recomendo. Não tem sangue, não, mas, enfim, é feio. E o Lee Oswald vai acabar sendo incriminado, e antes de depor, antes de poder prestar qualquer esclarecimento, ele vai ser assassinado enquanto está entrando no tribunal. Um camarada que se diz aí louco pelo Kennedy vai vingar o Kennedy dando um balaço no Lee Oswald, que morre imediatamente. E aí ninguém sabe de verdade se foi o Lee Oswald ou não. Há uma série de teorias da conspiração sobre isso, o que movimenta muito a história sobre o governo Kennedy. Há uma série de teorias aí explicando que podem ter sido os próprios soviéticos, que podem ter sido os cubanos, que podem ter sido aliens, se você assistir no Story Channel, enfim, tá? Há uma série aí de possibilidades, tá certo? Cauã, você queria saber algo além disso? Só retornando um pouquinho, a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba, né? Sim.
A gente vai falar sobre isso aqui, já já, tá? Tá legal. Só isso mesmo. Tudo bem. É Vamos bom lá. ter o senhor de Então, barba novamente, viu? como é que é? É bom ter o senhor de barba novamente. Ah, obrigado. Mas eu tô de barba faz tempo já, viu? Já faz um Pronto. tempinho que eu Confie tô. na barba que é estilo e sabedoria. Beleza, muito obrigado. Então, vê só, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a Revolução Cubana. Qualquer dúvida, se vocês não quiserem interromper meu raciocínio, mandem no chat, que 2 minutos depois eu provavelmente vou ler, e aí a gente retorna para tirar qualquer dúvida. Aqui é um espaço muito para isso, viu, pessoal? Para dúvidas imediatas. Porque senão nem teria sentido uma aula ao vivo, com todo o esforço de acordar cedo num dia chuvoso. Então, vocês estão aqui para participar mesmo, fiquem à vontade para interromper se quiserem, ou então para deixar dúvidas registradas no chat. Eu tenho dúvida se eu comecei a gravar videoaula. Eu comecei? Comecei sim. Bem, a gente está falando aqui sobre a Revolução Cubana, mas para a gente entender a Revolução Cubana que transcorre em 1958, é preciso a gente voltar até a independência de Cuba, tá? Lá no século XIX, no século anterior. O que é que acontece? Cuba é uma possessão espanhola na América, é uma das últimas posses da Espanha na América. A gente pode chamar aí Cuba, Porto Rico e as Filipinas, que ficam na Ásia, de últimas posses do Império Colonial Espanhol. Diante dessa, como é que eu posso dizer, dessa manutenção de um império europeu na América, os norte-americanos, com a doutrina Monroe, e principalmente sobre o governo do Theodore Roosevelt, o camarada aí mais, talvez, belicoso dos presidentes norte-americanos, vai haver o Colorário Roosevelt, que é um acréscimo à doutrina Roosevelt, a doutrina Monroe. A ideia de América para os americanos vai ficar cada vez mais forte. Então, a presença de um império europeu, de um império estrangeiro na América, com posses coloniais, é muito mal visto nesse contexto. Ao ponto de que os Estados Unidos vão fazer uma guerra com a Espanha, chamada Guerra Hispano-Americana, para libertar esses antigos territórios coloniais do domínio espanhol, para que a América, pela primeira vez, esteja completamente livre do domínio de colonizadores europeus. E assim, Porto Rico, Cuba e Filipinas vão ficar independentes da Espanha, mas cada um com status um pouquinho diferente. Cuba vai ficar imediatamente um país independente. Porto Rico, até hoje, é um protetorado dos Estados Unidos. Não é nem um Estado norte-americano, nem é um país independente. É um protetorado. Quem nasce em Porto Rico é norte-americano, tá? É cidadão norte-americano. Mas, olá, José Lucas, tudo bem? Mas aí a gente vai ver que eles não são um país independente, são uma coisa ali, um meio termo entre um Estado norte-americano e um país independente. E as Filipinas vão ficar como um protetorado durante algum tempo e depois vão acabar se tornando um país independente, como são até hoje em dia. Em Cuba, especificamente, logo que fica independente, vão começar ditaduras militares que vão estar no poder na ilha de Cuba para atender os interesses dos Estados Unidos naquela ilha. E a última dessas ditaduras vai ser a ditadura do Fulgêncio Batista. Então, são cubanos que estão dirigindo, estão governando a Cuba independente, mas para atender os interesses norte-americanos na ilha. Cuba é o que a gente podia chamar de uma república bananeira, uma república ali que planta tabaco, açúcar e banana, e na verdade é um grande cassino, perdão, é um grande cassino dos Estados Unidos. Apesar de ser, como é que eu posso dizer, diplomaticamente independente, de ser um país formalizado e tal, Cuba depende dos interesses norte-americanos, tanto na economia como na política. E, de fato, os norte-americanos usam Cuba para fazer todo tipo de atividade que é ilegal nos Estados Unidos. Então, ter os serviços de prostitutas é ilegal em vários estados norte-americanos, mas em Cuba é permitido. Então, quando o norte-americano quer ter os serviços de prostitutas, ele pode pegar um aviãozinho, Cuba,
E lá ele toca o terror da forma como ele quiser. Durante os períodos de guerra em que há lei seca nos Estados Unidos, proibição de consumo de bebidas alcoólicas, a turma vai para Cuba para tomar uma cachaça pesada de rum lá, um daiquiri, um Cuba Libre, qualquer coisa do tipo. Então, Cuba se torna aí esse espaço onde é permitido cassino, também não é permitido nos Estados Unidos. A galera vai jogar em Cuba. Tudo que não é permitido nos Estados Unidos, os norte-americanos vão e fazem em Cuba, que é o quintal deles, e Cuba é muito perto dos Estados Unidos, é coisa de 100 quilômetros, é Recife, Caruaru. É muito próximo mesmo, tá? Lógico, tem o mar no meio do caminho, mas o cara vai no iate, tomando ali seu bom vinho, seu espumante, os ricos norte-americanos, para desfrutar de uma ilha caribenha com um clima mais ameno, com praias tropicais paradisíacas, com mulheres latinas e por aí vai. Então, tem muito essa imagem de Cuba sendo o lugar onde tudo é permitido para os norte-americanos. E vejam, é tão grande o domínio dos Estados Unidos sobre Cuba que há uma emenda na Constituição cubana chamada Emenda Platt, que simplesmente, vê que doideira, permite às tropas norte-americanas, tá, invadir a ilha de Cuba a qualquer momento, caso se assuma em Cuba um governo que não atenda os interesses dos Estados Unidos. Então é tão quintal dos norte-americanos, é tão banda voou assim que qualquer coisa que os Estados Unidos não se agradarem, eles podem ir lá invadir e derrubar o governo que estiver dominando a ilha em turno. Vê que coisa humilhante. Imagina aí o Brasil, por exemplo, vamos dizer que elege, em vez do Bolsonaro, elege o Haddad em 2018, e que os Estados Unidos não gostam do Haddad. Ou elege o Ciro Gomes, que provavelmente os Estados Unidos gostariam menos ainda, que era o candidato da China no Brasil. Vamos dizer, então, elegeu o Ciro Gomes. O que é que vai fazer? Os Estados Unidos têm uma lei na Constituição brasileira, chamada Emenda Platt, que os Estados Unidos podem invadir se eles não gostarem do presidente que os brasileiros colocarem no poder. Isso não é humilhação? Isso não é uma dominação extrema? Tá? Então era isso que acontecia em Cuba. Os cubanos não tinham soberania para escolher o seu próprio governo. Era algo muito humilhante. E lá para a década de 50 vai começar a surgir uma juventude de cunho mais patriótico, mais nacionalista, que pensa a ideia de Cuba para os cubanos, de uma Cuba que não esteja ali dominada pelos interesses dos Estados Unidos. Esses camaradas são principalmente os irmãos Castro, Fidel Castro, tá? E Raul Castro. Esses dois, no finalzinho da década de 40, vão organizar uma pequena guerrilha e vão dirigir um ataque a um quartel central da ilha de Cuba, que é o quartel Moncada. A ideia deles era tomar de assalto o quartel Moncada e, depois disso, distribuir armas para o povo para que o povo derrubasse o Fulgêncio Batista, esse ditador que atende aos interesses dos Estados Unidos, e proclamasse uma revolução nacionalista, defendendo o interesse de Cuba para os cubanos. Pessoal, até aqui, tá tudo bem? Todo mundo acompanhando? Sim. Como é que era Sim, mesmo que era professor. eleito o representante em Cuba? Era parlamento? Não, veja só, ele é um ditador, tá? Ele não é um camarada eleito, ele assumiu o poder pela força, Tá legal. tá? Mas o que Certo. o Fidel Castro e o Raul Castro pretendem é também tomar o poder através das armas, expulsando o Fulgêncio Batista e toda essa política de dependência dos Estados Unidos. Seguindo, então, no assalto ao quartel Moncada, Fidel e Raul Castro, ao invés de saírem vitoriosos, eles são feitos prisioneiros, tá? Eles são derrotados, são presos, e só que quando eles são presos, vai ser dado o direito tanto ao Fidel como ao Raul, por serem advogados formados, de fazerem sua própria defesa. E aí o Fidel é um orador sem igual, é um cara sensacional quando fala. Ele é capaz de falar de supetão assim, era capaz, né? Faleceu, coitado.
Que Deus o tenha não, porque ele era ateu, mas também era um cara do bem, tá, o Fidel, cara bacana. Ah, então, o Fidel era um orador sem igual, e ele conseguia regimentar populações com facilidade com a retórica dele. Ele faz um discurso absurdo em sua defesa, muito bonito mesmo, qual ele chega a dizer que a história o absolverá, tá, de qualquer crime, ele pode ser culpado pelas instituições corruptas de Cuba, mas a história o absolverá, e de fato o absolve até hoje em dia, e ele consegue angariar tanto a população para o seu lado com esse discurso, que ao invés de decretar pena de morte, o Fulgêncio Batista pede para o tribunal exilá-lo, para não fazer do Fidel Castro um mártir, para quando ele morrer, ele não insuflar os ânimos populares para uma nova revolução. E aí a gente vê o Fidel Castro indo viver no México, tá? O Fidel e outras lideranças revolucionárias, como o Camilo Cienfuegos. No México, exilado, sem poder voltar a Cuba, senão ele seria morto, o Fidel Castro vai encontrar com um maluco, um cara muito doideira do bem, assim, sabe aqueles caras doideira do bem, que tem umas ideias muito à frente do seu tempo, muito bacana, chamado Ernesto Guevara de la Sierra, ou mais conhecido como Che Guevara. Che era um argentino que tinha saído de moto, vê que maluquice, tinha saído de moto da Argentina e percorrido toda a trilha andina da Argentina até a Venezuela, passando por praticamente todos os países da América Latina, tá? E conhecendo as mazelas do povo, as misérias, como o povo vivia numa situação tão desgraçada. E sobre essa aventura de Che, que eu acho muito linda, comove muito meu coração até hoje em dia, e como ele se tornou mais sensível à realidade do povo latino-americano. Tem um filme lindo, lindo, com o Gael Garcia Bernal, que é um ator muito bonito também, chama Diários de Motocicleta. Recomendo para qualquer um para acender a chama da mudança no coração de vocês. Filme bonitíssimo aí sobre essa história do Che e como ele tem contato com a realidade do povo latino-americano. E ele chega ao México com uma ideia de transformação da sociedade muito forte. Vai encontrar com os irmãos Castro, vão bater as ideias e os camaradas vão dizer: temos que libertar Cuba do domínio norte-americano. Vamos organizar aqui uma pá de homens que têm esse interesse e vamos invadir Cuba para derrubar esse governo ditatorial do Fulgêncio Batista. E é isso que eles acabam fazendo. Fidel, Che e Camilo Cienfuegos, os principais líderes da Revolução Cubana, vão partir para Cuba para invadir Cuba em 56. Eles vão no iate com uns 50 homens a bordo, tá? Só uma embarcação com 50 homens a bordo. E quando eles chegam na ilha, assim que eles desembarcam na praia, eles são recebidos a bala. Dos 50 homens, 38 ficam mortos na praia. Só sobram 12. Vê como é que é heróico a parada, velho. Sobram só 12. Esses 12 vão correr e se esconder numa cadeia de montanhas que fica no centro da ilha de Cuba, chamada Sierra Maestra. E no centro da Sierra Maestra, a gente vai ver esses camaradas, tá? Organizando um processo de educação da população camponesa que vive por ali. Então, eles vão ensinar a ler, ensinar a escrever, vão ensinar a galera a pegar em armas, vão ensinar táticas de guerrilha, vão ensinar sobre as ideologias de transformação de mundo, sobre o que é nacionalismo, sobre o que é socialismo, sobre a necessidade de Cuba se libertar do domínio norte-americano. E vão, ao longo de anos, tá? Não é um processo do dia para a noite, não, é ao longo de anos, vão organizar uma guerrilha forte o suficiente para tomar de assalto o quartel Moncada e ali armar o povo cubano para tomar a Habana, Santiago de Habana, tá? Para quem não conhece muito, basta lembrar da música da Camila Cabello, que eu também não conheço nada, mas minha namorada escuta, então ela canta lá a Habana, sei lá o quê, muitas coisas. Então,
Habana, capital de Cuba, vai ser tomada por essas tropas do Ernesto Guevara, do Fidel Castro e do Camilo Cienfuegos, expulsando Fulgêncio Batista e tornando Cuba um país extremamente avesso aos interesses norte-americanos, expulsando os norte-americanos do país e se apropriando das terras, dos cassinos, dos hotéis que os norte-americanos possuíam na ilha de Cuba. Tá certo? Até aí, todo mundo entendeu? Sim. Nenhuma dúvida? Tranquilo. Vou entender que não tem nenhuma dúvida. Beleza. Sobre essa tomada de Havana, tem duas representações cinematográficas que são muito interessantes para mim. Eu gosto muito delas. São filmes que eu realmente gosto muito, na verdade. Que é El Goodfather, ou The Goodfather, O Poderoso Chefão, volume 2, ou parte 2, que já é a história do Michael Corleone, né? E Che Guerricha, que é o primeiro filme sobre a história de Che Guevara, Che Guerricha. Ou é Che Argentino o primeiro? Eu não sei, enfim. Eu vou colocar essas duas cenas para vocês poderem assistir lá na plataforma, tá bom? Mas eu quero comentar sobre elas, então eu vou antecipar, eu vou dar um spoilerzinho sobre o que acontece em cada uma. No Godfather, no Poderoso Chefão, a gente vai ver o Michael Corleone cuidando dos negócios da máfia, da sua família, na ilha de Cuba. Então são negócios ilegais, são cassinos, hotéis, tudo com dinheiro lavado, tal. Tem uma grande festa de Ano Novo que está rolando lá e eles estão curtindo a festa de Ano Novo, que o recepcionista dessa festa é o próprio Fulgêncio Batista, o ditador da ilha de Cuba. E durante a festa, assim, começam a estourar o que eles imaginam ser fogos de artifício, e aí vem aquele barulho de explosão, plá, bu, bu, bu. E nesse momento que começa a ter barulho de explosão, o próprio Fulgêncio Batista toma o microfone e diz: olha, pessoal, muito obrigado por terem vindo hoje à noite, eu estou saindo de Cuba agora, não tenho mais condições de me manter, muito obrigado por tudo e Deus os abençoe, tchau. E parte de Cuba no meio da cena. E os americanos começam a ficar desesperados porque eles sacam que o que eles estão escutando não são fogos de Ano Novo. São, na verdade, uma revolução estourando nas ruas de Cuba. E o Michael Corleone vai lá dar um beijo na boca de Fredo, né, que é o irmão dele, e diz: ó, Fredo, você tá lascado comigo. O Fredo tinha feito algumas cagadas com ele. E ele parte rapidamente de Cuba, vai-se embora para os Estados Unidos. E o retrato que o Coppola, que é o diretor do filme, escolhe fazer sobre a Revolução Cubana é colocar um monte de gente no meio da rua como uma turba desenfreada, quebrando estátuas, derrubando coisas, meio sem um ordenamento, invadindo casas, roubando coisas. Então, como se fosse uma multidão desvairada, sem uma reflexão crítica do que eles estão fazendo, somente fazendo porque podem fazer como uma vingança, como uma vedeta contra os antigos dominadores e os norte-americanos desesperados correndo da ilha de Cuba. Então é uma leitura muito de um norte-americano sobre o processo revolucionário de Cuba. E lembrando, O Poderoso Chefão é um filme ali da década de 60, 70, então ainda está muito embebido da lógica da Guerra Fria, tá? Não é nada que a gente possa dizer que é mais contemporâneo, ou uma leitura mais recente, ainda é no calor da Guerra Fria, efetivamente, que esse filme está sendo gravado. Então tem essa leitura muito contra a Revolução Cubana. Já no Che Guerricha, que é um filme latino-americano, onde os principais atores são latino-americanos, inclusive o irmão do Fidel Castro, o Raul Castro, é interpretado pelo Rodrigo Santoro, o nosso Rodrigo Santoro, brasileiro, tá? Tem toda uma pegada de reflexão mais crítica, mais pró-esquerda, mais uma ideia socialista, e o Che mais heróico, propriamente dito. Então, vai ter uma cena do filme Che Guerricha que nem se passa propriamente na tomada de Havana, é antes. São as tropas do Che, a coluna do Che, se encaminhando para Havana. Então, eles estão indo lá de carro, tá? Carros militares, jipes militares, o Che com o braço quebrado, tal, fumando seu charuto, e o carro sendo dirigido por um companheiro dele, pá. E aí, de repente, passa do lado deles um camarada num carro conversível, muito bonito, muito
a cara dos Estados Unidos, buzinando para eles e indo-se embora, cortando todo mundo e chegando à frente. Aí o Che chega no camarada do lado e diz: opa, manda parar lá o soldado, manda parar o soldado que passou por aqui com o carro, manda ele voltar aqui que eu quero falar com ele. Quando chega lá, conversa com o camarada e diz: ô, meu amigo, como é que é isso aí, esse carro aí, você conseguiu onde? Eu expropriei de um norte-americano, lá não sei lá onde, e agora ele é nosso, é da Revolução, e vamos fazer a festa, vamos fazer tudo. Aí o tio diz: negativo, meu querido, você vai voltar, você vai devolver o carro, porque nós somos revolucionários, nós não somos ladrões. Devolva o carro, tá? E você vai para Havana a pé, você vai de ônibus, de jegue, o que seja, você vai para Havana, que eu quero, na tomada de Havana, eu quero você lá. Você dá uma ordem, quero você lá, você vai para lá. Mas você não vai tomar uma atitude de bandido, não. Volte e devolva o carro. Então, o que é que está sendo colocado aí em comparação de uma representação cinematográfica com a outra? Numa, a gente vai ter, com muito ímpeto, com muita força, essa questão da representação do heroicismo, da impiedade, do limpo, da questão da limpeza moral dos revolucionários, com Che, e na outra a gente vai ter ali os cubanos sendo retratados como uns malucos desvairados, uns quaisquer, que estão fazendo uma turba revolucionária para derrubar o governo do Fulgêncio Batista, tá? Então tem essas duas representações, isso é muito interessante a gente perceber. Em quem acreditar, estudem e façam as opções de vocês. Eu não sou nenhum doutrinador, eu fiz minha escolha e claramente vocês já sabem qual é, tá bom? Enfim, mas o que, é que eu posso dizer que é interessante e pertinente, principalmente para quem vai fazer SSA, porque saber de Enem é tipo jogar numa roleta russa, esse governo completamente maluco e desvairado que o Brasil vive hoje em dia, que quando não está ameaçando de golpe, está indicando uma medicação comprovadamente ineficiente e que pode mais matar do que curar para o coronavírus, o que esse governo está pensando sobre a educação é realmente inimaginável, até porque o ministro da Educação está aí há pouco mais de uma semana, o novo ministro da Educação. Então, não tem como saber o que é que vem para esse Enem, não. É algo muito, realmente, muito complicado. Pode cair Revolução Cubana? Pode. Mas, não sei, é uma questão talvez de fundo ideológico que não seja lida como a gente geralmente lê em história. Esse governo é muito contra ciências humanas, então você pode esperar qualquer coisa deles, inclusive um Enem onde não caia questões sobre ditadura militar, contrariando aí qualquer expectativa séria de trabalho de história no Brasil. Mas, bem, o que é que eu destaco aqui da Revolução Cubana para o SSA? Que a vitória revolucionária em 1959, que é marco aí da tomada de poder pelos irmãos Castro e pelo Che Guevara, é uma vitória nacionalista. Coloquem isso na cabecinha de vocês. O primeiro momento da Revolução Cubana é nacionalista, é a ideia de se apropriar das posses exploradoras estrangeiras na ilha de Cuba em prol dos cubanos, fazendo reformas sociais que melhorem a qualidade de vida do povo cubano. Só em 61, por conta das pressões norte-americanas contra a Revolução Cubana, o embargo econômico, a proibição de outros países comercializarem com a ilha de Cuba por parte dos Estados Unidos, é só com esse movimento norte-americano de pressão que em 1961, olha aí, 2 anos depois, Cuba vai aderir ao socialismo para ter ajuda, para ter apoio da União Soviética, que mandava suprimentos, medicamentos, petróleo, gás, para manutenção da população cubana, já que os Estados Unidos podiam proibir qualquer país de comercializar com Cuba, mas eles não iam prender um navio da União Soviética, de forma alguma, porque ia dar um conflito muito, muito ruim. Com essa adesão de Cuba ao bloco socialista, agora os Estados Unidos têm no quintal deles, ali do lado de casa mesmo, um país socialista. É o primeiro país socialista das Américas. E isso é uma vergonha muito grande para os norte-americanos. De modo que, durante o governo do Kennedy,
ele vai organizar, olha, uma resposta a essa Revolução Cubana, essa adesão de Cuba em 61 ao socialismo, treinando, através da CIA, exilados do governo Fulgêncio Batista, gente que estava junto com o Fulgêncio Batista, tá? Gente que apoiava o Fulgêncio Batista, para invadir a ilha de Cuba e, nessa invasão, derrubar o governo dos Castro. Inclusive, Fidel Castro sofreu várias tentativas de assassinato. Depois converso um pouquinho sobre isso com vocês. Mas, assim, os norte-americanos tentam matar Fidel Castro de tudo quanto é jeito. E eles tentam organizar com o Kennedy essa invasão à ilha de Cuba. Só que a inteligência cubana, liderada pelo Ernesto Guevara, é mais eficiente nesse movimento e consegue antever essa invasão e preparar uma resposta rápida. Quando os camaradas invadem, eles já estão prontos, já estão atirando em todo mundo e fazendo eles prisioneiros. Essa invasão vai ficar conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, onde eles desembarcam, vai ser rebatizada de Baía dos Porcos no sentido de traidores, tá? De pessoas sujas, e Cuba vai conseguir se manter socialista, vai acabar aderindo cada vez mais ao socialismo, inclusive vai dar margem à crise dos mísseis de Cuba. Mas sobre isso a gente fala na nossa próxima aula, porque essa aula a gente está encerrando por aqui. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Não. Só a respeito dessa emenda Platt que eu deixei passar despercebido. Platt. Sim, diga. Não entendi de que se trata. Devia ter perguntado antes. A emenda Platt é uma lei na Constituição cubana, lá do Fulgêncio Batista, tá? Que permitia que os Estados Unidos invadissem a ilha de Cuba, caso subisse ao poder algum líder que desagradasse aos norte-americanos. Então, se assume um líder revolucionário pró-esquerda, a emenda Platt permite, por lei em Cuba, tá? Que os Estados Unidos invadam a ilha de Cuba e derrubem esse camarada que desagrada aos Estados Unidos. Essa lei perdurou até a Revolução Cubana de 1959. Aí essa lei já não vale mais a partir do governo dos Castro. Como poderia ser chamado isso? Um tipo de correlação, uma relação assim amistosa De entre Cuba e subordinação, Estados né? Unidos? Subordinação. É uma política de subordinação de Cuba perante os Estados Unidos. Tá Estados bom? Unidos era um principal comerciante com Cuba? Sim, Ou os era Estados colônia? Unidos compravam... Era o quê? Cuba, o senhor tinha dito a princípio que era um domínio espanhol, né? Sim, era uma colônia da Espanha, tá? Certo, Mas aí ela já está independente há muito tempo, no século XX. Beleza? beleza. E os Estados Unidos eram os grandes compradores do açúcar, da banana e do charuto cubano, que eram os principais produtos de exportação de Cuba. Tá bom? Tá legal, beleza. Vamos encerrar então por aqui. Beleza, pessoal? Mais tarde mais. Mais tarde mais é muito pernambucano, né? Essa aula vai estar disponível lá na plataforma para quem quiser assistir de novo. E é isso, isso é tudo. A gente tem mais uma aula hoje, todas as aulas dessa semana, e a próxima será um vivo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, prof. Tchau, professor. Tchau, Tchau, prof. tchau.